Alô, alô. Pronto, vou colocar você, Tavico. Fala, Tavico, tudo bom, cara? Olá, tudo bom? Como que E- vai? Levando, né? Estamos aqui escapando. Sobrevivendo, né, Rodrigo? É isso aí, isso aí. E vocês aí? Legal. A gente tá, acho que São Paulo talvez aí foi por ter sido aí primeiramente impactado, né, pelas notícias e tudo mais. A gente já está um bom tempo, né? Então aí depois eu acho que com a piora aí da disseminação dos casos em outros estados, né, em outros municípios, de certa forma a restrição foi aumentando em outros lugares, né? Mas o que a gente consegue observar aí, de certa forma, é que a gente já está começando a se acostumar com isso aqui, né? É, é, assim, pode ser que seja um mal que venha para o bem, né, Tavico? Não só no sentido mais amplo de humanidade, mas no sentido mesmo de outras soluções tecnológicas, né, para a gente se adaptar a viver num mundo que está diferente, né? Com certeza, eu acho que foi muito relevante a aceleração, né, que as empresas tiveram em termos de tendência para essa mudança tecnológica, né? Antes era difícil ter um home office, não era tão fácil, né? E agora acho que as empresas se adaptaram e tiveram que se adaptar de forma muito rápida, né? Muito radical. Aí isso acabou prejudicando alguns, mas de certa forma, eu acho que algumas empresas conseguiram se adaptar bem, né? Então, isso pode ser uma tendência, né? É. Quem puder, né, quem conseguir e puder, talvez seja a hora de implantar essas novas tecnologias. Tem gente que não pode, né? Hoje mesmo eu Exato. tive reunião com uma cliente que é dentista, né? Não, Dentista, não tem o que né? fazer, né? Não tem o que fazer, né? Um É, psicólogo ou um psiquiatra ainda pode fazer, está fazendo alguns atendimentos, né, por vídeo, mas um dentista não pode. dentista, médico, né? Também um É, pouco difícil, né? Algumas profissões aí de fato tem uma restrição grande nesse sentido. beleza, tá, Vico? O pessoal já está aí, tem uns 23, 24 participantes. Primeiro, queria agradecer a você pela disponibilidade de bater um papo aqui com nossos amigos aqui da Octo e clientes da Octo. A gente fez uma live semana passada, eu e o Walter, meio para tranquilizar o pessoal nesse momento aí de mais turbulência, né? De que as carteiras deles estavam claro que o preço caiu, né? De muita coisa o preço caiu, mas os ativos continuavam ativos com bons fundamentos e que, no fim das contas, estavam pagando ainda seus aluguéis, estavam pagando seus juros. No fim das contas, se fosse para mudar alguma coisa, seria para comprar, aproveitar a oportunidade que agora a gente está com Eu preços mais acompanhei, baratos. hein? Né? Oi? Eu era um dos integrantes da sala, acompanhei de perto aí. Então, ótimo, beleza. Então, agradecer você pela disponibilidade de bater esse papo com a gente. Para quem não conhece quem está aí já acompanhando, não conhece o Tavico, ele é responsável por toda a estratégia, renda variável, renda fixa também, o Tavico. É toda a parte de análise, né? Então, todos os conteúdos que a gente solta, né? Então, tem também esse. A gente tem alguns heads, né? Em determinadas áreas, como renda fixa, mas toco as recomendações de renda variável, a parte de fundos imobiliários, também aí toco a área de mercado de capitais, né? Com estruturação e distribuição de produtos. Então, e todo esse comecinho da guide, né? Então, praticamente tem um DNA guide aí junto com a companhia, né? Beleza. Eu te passei uma pequena pauta para a gente, pelo menos, seguir um caminho, né? Nesse nosso Legal. bate-papo. Eu queria que você primeiro falasse um pouquinho da expectativa, né, da Guide e como a Guide está se posicionando estrategicamente
nesse momento aí, né? A gente não sabe ainda quando vai ser o final. O que vocês estão, qual é a visão de vocês sobre tudo que está acontecendo? O que vocês esperam e como vocês estão se preparando para o que pode vir? Legal, Rodrigo. Assim, eu gosto de olhar em duas vertentes, né? A atual crise, a atual situação que a gente está, né? Uma do coronavírus, né? Claro, que é o que todo mundo está sentindo na pele, né? No dia a dia, de certa forma, um impacto grande, né? E o outro, o preço do petróleo, né? Que teve uma queda aí muito relevante e também é um fator adicional de risco que a gente está vendo no mercado, né? Então, acho que são dois fatores, né? Que acabam trazendo esse cenário de queda de preços que você comentou, bolsa caiu bastante, fundos imobiliários também, algumas oportunidades acabam surgindo, né? Mas eu acho que comentando sobre o primeiro fator, coronavírus, né? A gente já vê algumas notícias um pouco mais favoráveis na Europa, Itália principalmente, tá? Quando a gente olha o número de novos casos na Itália, a gente já tem uma tendência interessante nesse sentido de desaceleração dos novos casos, né? Lá a gente acredita que o pico de novos casos já passou há uns 3 dias, então a gente já entrou em uma trajetória de desaceleração dos novos casos, o que é muito bom, né? A curva em breve aí deve atingir um pico, né? Começar a desacelerar em termos de casos totais, né? Muito com uma tendência pior do que a gente viu na China, né? A China talvez é um cenário um pouco mais otimista. O cenário otimista mesmo é Coreia, né? Coreia foi impressionante o nível da curva lá, onde foi muito baixa, né? O número de novos casos e rapidamente você teve uma queda, né? Dos casos totais. Na Itália é a curva pessimista do mercado hoje, né? Uma trajetória aí bem ruim, bem difícil, mas depois que a gente está vendo essa desaceleração dos novos casos, é bastante interessante esse movimento para os negócios, né? A gente já vê que a Itália, com praticamente 20 dias aí de lockdown, já tem aí essa desaceleração do número de casos há 3 dias, né? Então, isso é bom. A Espanha preocupa um pouco, mas também está muito próxima do pico de novos casos, né? Então, isso já também dá uma tranquilizada, está no auge da turbulência a Espanha. A França são dados ainda não muito fáceis, mas a Alemanha bem tranquila em número de novos casos, já fez o pico, então provavelmente a gente já tem dados bem melhores na Alemanha, né? Então, esses são os principais casos e os principais focos na Europa, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos e pega as curvas por lá, é muito interessante que o número de testes é muito elevado lá nos Estados Unidos, né? Então, o número de casos acaba também sendo muito alto, né? Então, a gente vê no noticiário que os Estados Unidos está com um número de casos, já ultrapassou a Itália, já ultrapassou a China mesmo no início, mas o que a gente consegue ver é porque o número de testes são muito elevantes. São mais de 100 mil testes dia aplicados praticamente nos Estados Unidos. É um número bem elevado e isso acaba levando, de certa forma, a um aumento do número de contaminados, né? Então, parece que a disseminação é muito grande, mas, na verdade, a procura e principalmente a comprovação de que muitas pessoas estão comprovadas vem nos testes, né? Então, a gente viu que esses testes aceleraram muito nos últimos 7 a 10 dias, né? Então, principalmente quando o Trump mudou bem o discurso, que não era apenas uma gripe passageira, né? E que poderia, de certa forma, ter um impacto até agosto. Quando ele viu esse potencial impacto até agosto, que pelas nossas curvas fazem sentido, tá? A gente começa a observar que os Estados Unidos tomou medidas muito restritivas, né? Também, principalmente na região de Nova York, que é a mais afetada, né? Nova York, New Jersey e Connecticut. Então, de certa forma, a gente está vendo lá nos Estados Unidos que o número de testes foi muito acelerado, o número de novos casos também cresceu bastante, mas acreditamos que em breve os Estados Unidos aí nessa semana mesmo, ou talvez no início da próxima, já devem atingir esse pico em termos de novos casos, né? Eles estão numa aceleração de novos casos. Isso é bem ruim, notícia ficar extremamente negativa, né, no mundo, né, principalmente relacionado ao coronavírus, mas a gente, principalmente pegando a tendência da Itália,
e as medidas de restrição que devem começar a surtir efeito de 10 a 14 dias, né? A gente começa a ver que na semana que vem esse pico pode estar próximo nos Estados Unidos, né? Então, em termos de novos casos, a curva como total de casos ainda continua a crescer e depois vai diminuindo, né? Então, isso são dados interessantes, muito bons na Itália, né? A Itália já passou do pico, já tem uma desaceleração de novos casos, né? Bem clara, né? Bem condizente com a tendência que a gente viu, parecida com a China, né? Só que com uma curva um pouco mais elevada em termos de novos casos. Aí os Estados Unidos já está também chegando nesse pico, né? Então, isso traz, de certa forma, algum conforto, né? Que você pode, de certa forma, ter aí essas notícias favoráveis de novos casos e aí, consequentemente, no final do primeiro semestre, você pode ter já uma desaceleração bem forte do número de casos totais, né? Então, isso seria aí uma curva normal aí da contaminação e da disseminação do coronavírus, né? Esse é um pouco como o mercado está trabalhando. Os números dos Estados Unidos chamam a atenção, né, pelo número de infectados. O número de mortes também é relevante, mas a gente vê que com mais testes e mais casos, a taxa de mortalidade de fato converge para um nível por volta aí de 2%, né, que seria o natural dentro de uma crise como essa. Então, o que a gente consegue ver agora vindo para o Brasil é que a curva por aqui também deve, em termos de novos casos, acontecer na semana que vem, né? Então a gente está numa crescente de novos casos, o noticiário vai ser muito negativo. A gente teve um crescimento bem relevante, principalmente das mortes em São Paulo, porque normalmente em tempo médio entre a internação na UTI e o óbito pode ser de 7 a 8 dias, pelo que a gente pode ver de outras estatísticas como da Itália e da China, né? Então, esse tempo de 7 a 8 dias entre a internação e o óbito é exatamente o que está acontecendo agora. Os primeiros casos foram há mais ou menos 14 dias, né, aqui no Brasil, e os óbitos acabam acontecendo com esse delay aí de 8 dias, né? Então, a partir de agora, a gente deve ter uma piora em termos de novos casos no Brasil, bem acelerada, né? Acho que ainda está concentrado em São Paulo, a gente vai ver outros estados tendo essa aceleração também, mas eu acho que a partir da semana que vem, principalmente com o efeito não foi um lockdown no Brasil, mas os efeitos restritivos de aglomeração de pessoas, né, que a gente viu no país inteiro acontecer, ele vai começar a surtir efeito mais ou menos em 14 dias. Então, provavelmente na semana que vem a gente está batendo esses 14 dias, então a taxa de novos casos deve começar a desacelerar, o que seria uma ótima notícia e estaria aí próximo da nossa expectativa. Tá, aí outro ponto que você tocou foi a guerra do petróleo, né? O ponto geopolítico que está envolvendo isso, ele é difícil de mensurar. Então, assim, muita gente pergunta de Petrobras, né? Petrobras vai passar a crise, de certa forma, sem grandes percalços, né? Uma empresa que está capitalizada, tem uma estrutura de balanço, ou seja, ativo e passivo muito mais sólida do que a gente viu no passado. Até mesmo quando ele estava nesses níveis de preço, né, de 13, 14 reais que está se encontrando, a empresa tinha uma alavancagem bem diferente, né, do ponto de vista de fundamento. O que está prejudicando muito é o curto prazo, a questão do petróleo, e também a questão do coronavírus e desaceleração aí da demanda pelos principais insumos dela, né? Nesse momento, a gente acredita que ainda vai ter alguma pressão em cima da Petrobras. O petróleo, no médio prazo, é difícil se manter nesses níveis de preços, né? Mas no curto prazo, nossa expectativa é que até pelo menos o segundo semestre a gente vai ver esse preço médio do petróleo, né? Não deve ter uma grande recuperação. A gente ainda talvez vai precisar ter uma piora, principalmente fiscal, muito relevante na Arábia Saudita. A Arábia Saudita depende muito da arrecadação para conseguir aí
equilibrar as contas públicas do país, né? Então, com o preço do petróleo baixo, que é a principal economia, diria principal, quase única, né? Grande economia na Arábia Saudita, né? É o único setor aí relevante. A gente tem, de certa forma, uma pressão até em cima do rei, né? Para tentar, de certa forma, ter um preço mais competitivo do petróleo, né? Porque é uma briga de participação de mercado, né? Ela despencou o preço para conseguir ganhar participação de mercado, pode fazer esse exercício de tentar ganhar participação de mercado, mas acredito que em algum momento vai ter que ter um reequilíbrio aí nas contas públicas da Arábia Saudita e você aí, de certa forma, vai voltar a pressionar talvez o preço para cima, né, no principal produtor aí global. Tá, e aí, como é que a Guide está se posicionando frente a esses desafios todos, Tavico? Olha, Rodrigo, eu acho que o momento não é fácil, eu acho que é um momento de cautela ainda, a volatilidade vai continuar alta, né? Nos Estados Unidos, principalmente, a gente vê que a volatilidade é elevada, mas as medidas que foram tomadas por lá têm um peso muito grande, né? 2 trilhões de dólares, estamos falando aí, de certa forma, quase um PIB brasileiro, e 16% mais ou menos do PIB norte-americano, né? É muito relevante o programa que eles soltaram, então isso pode, de certa forma, fazer preço passar dessa piora de curto prazo do coronavírus, mas esse curto prazo ele é bastante custoso ainda, né? Eu acho que a volatilidade vai continuar alta, o investidor que gosta do médio e longo prazo está aproveitando algumas oportunidades, mas eu ainda acredito que o mercado vai ter altas e baixas bem relevantes, amplitudes grandes dos movimentos, né? Não descartaria alguma queda adicional mais forte do mercado, tá? Mas vejo que essas quedas podem abrir mais oportunidades ainda para os investidores. Então, para quem gosta de olhar o dia a dia e ficar preocupado, eu acho que talvez é um momento de fazer algumas reavaliações, diminuir um pouco de risco. Mas para quem gosta de risco, vai desligar o home broker agora e olhar daqui 12 meses, é um ótimo momento aí para ir às compras, né? Então, depende muito do ativo, claro, mas eu acho que, e do perfil do cliente, que isso eu acho que a Opto consegue fazer de forma primordial, entender, né, os objetivos e o perfil de risco do cliente, para conseguir ver onde estão as grandes oportunidades de cada carteira. Tavico, a gente tem alguns clientes que, nesse perfil aí de longo prazo, né, querem aproveitar oportunidades nesse mercado de capitais. Mas a gente sente muitas vezes, e eu queria que você reforçasse isso, tá? Que eles acham que é a última chance. Poxa, caiu para 13, é a última chance que eu tenho de comprar Petrobras a 13. Caiu para 20 e tantos reais, YouTube é a última chance. Quer dizer, você acha que vai haver sobe e desces ainda e que eu posso, de forma estratégica, ir comprando aos poucos esses produtos, né, até para aproveitar uma queda que aconteça. Quer dizer, eu não estou na última chance desses produtos todos. Nesse momento, não é a última entrada para eu ganhar dinheiro. Essa é a pergunta. Rodrigo, acho que não, concordo 100% com você. A oportunidade de fazer um preço médio interessante, eu acho que ela está na mesa. A gente está vendo o mercado, hoje caiu bem, né? Então, eu acho que esses altos e baixos vão continuar, tá? A gente ainda continua com uma perspectiva de recuperação, mas ela não deve vir no curto prazo. Como eu falei, semana que vem a gente pode esperar mais notícias negativas, né? A gente tem uma restrição orçamentária aqui no Brasil, então é bom lembrar que essa restrição orçamentária não dá uma capacidade do Brasil de colocar trilhões de dólares ou de reais mesmo na economia. A gente tem uma limitação nesse sentido, né? A gente até está, de certa forma, afrouxando o que a gente estava tentando apertar, né? Que seria, de certa forma, aí, os gastos do governo. Mas é momentâneo, né? Então, passado esse momento, esse curto prazo da epidemia do coronavírus, a gente pode voltar até uma discussão aí em cima do fiscal, né? Então, com um lado político relativamente frágil nesse momento, né? Quando a gente olha aí, principalmente a articulação do governo, que vem perdendo um pouco de força, né? Então, eu acredito que ainda tem a oportunidade. Montar aos poucos uma carteira, para mim, faz total sentido, é algo que eu concordo, assino embaixo, né?
e, de certa forma, a queda foi muito vertiginosa do mercado, né? Mas a recuperação ela vai ser lenta e gradual. Então, não precisa ter uma pressa, vamos dizer assim, para já comprar. Claro que alguns dias tem algumas oportunidades que, até mesmo nos fundos imobiliários, eu vi algumas oportunidades de ativos com menos liquidez, que parecia promoção da Black Friday, né? Mas tem que ir devagar. Eu acho que a Black Friday tem todo ano. Até a Black Friday, que é muito bom, tem todo ano, né? Então, você não precisa, de certa forma, ter aí uma necessidade tão rápida de alocação e sim continuar a olhar o cenário, acho que outras oportunidades, utilizar-se muito da diversificação, porque vários ativos caíram, tem oportunidade em renda fixa com taxas mais longas, né? As taxas mais longas abriram muito, então abrem oportunidades. A gente está vendo também a parte de fundos imobiliários, diversos fundos que não teriam características de queda tão relevantes caíram muito, né? Eu diria, por exemplo, a Aliança, abaixo de valor patrimonial com contratos atípicos fortes, não faz muito sentido. Fundos de CRI, né, que de certa forma aí, acabaram caindo muito e sendo negociados muito abaixo do valor patrimonial, com créditos de boa qualidade que provavelmente não vão ter nenhum tipo de provisão, né? Então, entre outros ativos que a gente viu aí, uma queda muito relevante por um efeito manada, por um efeito de liquidez, né? A liquidez deu uma secada, ela acabou ficando mais restrita, né? Isso gera oportunidades, mas muito em função de uma disfuncionalidade do mercado, né? O mercado ficou em alguns dias disfuncionais. Eu acho que deu uma estabilizada, até em termos de novos circuit breaks, não está tão evidente que a gente vai ter outros movimentos desses, mas dias como hoje, com uma queda mais relevante, podem ser ótimas oportunidades para fazer um médio para baixo, comprar um pouco mais de ativos. Eu acho que não precisa ir tudo de uma vez, né? Até porque a gente está trabalhando dentro de um contexto de muita insegurança e incerteza, que é a disseminação do coronavírus. O caso mais claro e próximo que a gente tem é a China, mas a China tem um tratamento diferente. Na Itália já foi diferente, bem pior a curva. Agora a gente está sentindo nos Estados Unidos. Pode ser pior a curva? Pode. Isso vai acentuar a queda do mercado. Então, acho que vale ficar um pouco atento em relação também a essa incerteza que a gente tem de curto prazo. Por isso que eu falo, um pouquinho de cautela, mas para quem quer oportunidades, concordo em gênero, número e grau, comprar aos poucos e fazer uma carteira, um preço médio aí que pode ser até mais atrativo. Ô, Tavi, você começou a tocar no assunto dos fundos imobiliários e você viu na nossa live a nossa posição em relação, né, a nossa leitura em relação aos fundos imobiliários. Também acho que é questão de liquidez e não faz nenhum sentido um fundo imobiliário de CRI ou tipo o ALZR sendo negociado abaixo de preço patrimonial. Assim, o que eu queria que você deixasse claro também para o pessoal é a questão dos fundamentos desses fundos, né? Eu estou comprado em ativos, os fundos compram ativos que, a princípio, vão continuar pagando seus aluguéis atípicos, tipo a Aliança Trust, né? Vão continuar pagando recebendo seus juros dos CRIs. Então, assim, não é o fato da cota subir ou descer que o fundo piorou. Não tem uma relação de cota subir ou descer com piorar os ativos dentro do fundo. Claro que se os ativos pioram dentro do fundo, a cota vai sofrer. Mas a cota oscilar por questão de liquidez, o mercado mesmo assim, disfuncional, não tem relação com o meu fundamento dentro do fundo, não é isso? Legal. Assim, esse momento de crise, né? Eu gostei muito de um exemplo que um gestor de um fundo deu em uma live aqui conosco. Ele falou assim: olha, estão oferecendo para comprar minha casa aqui por 250 mil, mas eu sei que ela vale R$ 1 milhão. Se estão oferecendo e alguém precisou vender a casa por 250 mil, ela foi marcada a 250 mil, mas ela não vale isso. Você sabe o valor intrínseco desses fundos, né? Então, os fundos ainda continuam com os ativos, né, dentro dos seus portfólios, né? Eu gosto muito aí de pegar os fundos de tijolo como exemplo, né? Os ativos ainda estão lá.
Os contratos atípicos ainda amarram mais ainda o locatário, né? Então, o Alianza que a gente estava comentando, ele tem contratos atípicos, então, e de longo prazo, né? Se o credor quiser sair, ou seja, o locatário quiser sair, ele vai ter que pagar todo o saldo remanescente do contrato, que normalmente são de 5, 7 anos. Então, é uma decisão difícil, né? É claro que esse momento, a gente não pode descartar uma queda do dividendo distribuído. Por quê? Alguns fundos vão ter que renegociar aluguel, alguns fundos vão ter algum tipo de vacância, né, percentual parcial, né, das suas carteiras. Então, não podemos descartar que alguns fundos vão ter alguma queda em termos de dividendos distribuídos. Mas, por outro lado, você tem aí, de certa forma, o ativo ainda lá na carteira do fundo, né, que você sabe o valor dele, e a queda que os fundos tiveram nominal levou os fundos a ter uma queda talvez bem maior, possivelmente, do que a queda do dividendo, né? Então, eu acho que isso que acaba gerando oportunidades, né? Você acaba comprando a uma taxa de dividendos, se o preço da cota cai, mais interessante, né? Então, dentro desse contexto, as oportunidades aparecem. Quais são as oportunidades? Fundos que vão sofrer menos no dividendo, e os fundos que tiveram uma queda grande, né? Então, acho que aqui esses são os exemplos das oportunidades, né? Quando a gente olha, talvez, os fundos de shoppings, esses que podem aí talvez ficar 1 mês e meio, 2 meses fechados, esses vão ter um impacto maior no dividendo. Então, eu quero usar o exemplo do dividendo e olhar o preço da cota. E aí tem que ser analisado 1 a 1. Eu acho que esse é o momento de abrir a caixa preta dos fundos imobiliários ou a caixa e o portfólio de cada fundo, a tipicidade do contrato, né? Se ele é de curto ou de longo prazo, né? E qual é o impacto que pode acontecer nesse fundo. Então, acho que esse que é um pouco a tarefa, e por isso que a cautela tem que ser maior ainda agora. Para entrar, tem que olhar bem onde está entrando, né? Então, não há aquele momento de euforia. Talvez é um momento aí de cautela e seletividade, né? Mas que as oportunidades estão. Vi, por exemplo, a Alianza, que a gente falou bastante aqui, eu vi ele sendo negociado abaixo de R$ 80, né? Então, é uma disfuncionalidade, porque não existia, pelo menos no curto prazo, a perspectiva de nenhum inquilino sair. São normalmente operações core, né? Ou seja, operações essenciais para as empresas que estão lá. São grandes empresas com rating bom, né? Então conseguem atravessar 1, 2 meses aí acessando o mercado de capitais, acessando os bancos para crédito, né? Então eles não têm, de certa forma, um problema de liquidez, e algumas disfuncionalidades ocorreram em função do quê? Pessoa física vendendo, é um mercado majoritariamente de pessoas físicas, né, os fundos imobiliários, em momentos de pânico e de baixa liquidez, acabam acontecendo essas distorções grandes, né? Então, diminuíram bastante, né, Rodrigo? As oportunidades estão aí, mas, de certa forma, é como a gente está vendo esse cenário aí dos fundos imobiliários, tá? Você acha que nesses próximos meses, ou ainda em 2020, ainda vai ter um mercado crescendo de fundos imobiliários, ou a festa foi em 2019 e agora acabou? Olha, eu acho que esse mercado ainda vai se desenvolver bastante, sim. A taxa de juros está num nível 2021, 2022 é outra coisa. Nesses legal. próximos meses, tá? Nesses próximos meses, né? Quando eu olho os fundos imobiliários, o carrego é muito bom, né? A taxa de juros está em 3,75, deve vir aí para algo próximo aí a 3,5, 3,25, né? Muito provavelmente. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aí fundos imobiliários que estão pagando 7, 8 de dividendos. Se tiver algum impacto no dividendo, está falando que vai pagar 7%, 6%, ainda é um carrego muito bom, muito positivo no curto prazo, né? Você tem aí, de certa forma, um dividendo isento, né? Que está rendendo bem, muito acima aí, até mesmo do que vem rendendo a taxa básica de juros, né? Então, dentro desse contexto, eu esperaria sim uma valorização da cota dos fundos, tá? Na margem, né? Quando a gente olha o preço de fechamento do ano passado com o preço de fechamento de 2020, aí não. Aí eu acho que talvez a gente possa ver um nível mais baixo do que foi o fechamento do ano passado, até porque a euforia de dezembro
eu acho que dificilmente a gente vai voltar a ter no curto prazo, né? Quem aproveitou para vender ali foi muito bem, né? Quem não aproveitou, de certa forma, eu acho que está carregando uma distribuição de dividendo muito boa ainda, né, Rodrigo? E para quem está montando a carteira, esse é um momento aí que nos últimos 2 anos, eu diria 1 ano e meio, está sendo muito oportunístico e valendo muito a pena, né? Agora, a partir do nível atual do IFIX, eu acho que sim, vai ter alguma recuperação, tá, Rodrigo? Eu acho que a gente pode ver muito isso nos fundos que não deveriam estar sendo negociados abaixo do valor patrimonial, estão sendo, né? Mas vai ter que retornar alguma liquidez para esse mercado, né? O investidor pessoa física está bem machucado. Eu estou vendo um fluxo grande de pessoa física apostando mais em bolsa do que em fundos imobiliários. Perdão. E agora, dentro desse contexto de migração de ativos, a gente ainda vai ver na normalização do mercado renda fixa indo para fundos imobiliários. Eu acho que todo aquele fluxo que a gente viu vai voltar a fazer bastante sentido novamente, né? Porque a taxa de juros no curto prazo, pegando uma taxa de 2, 3 anos, ainda está muito baixa, né? Ela mesmo com algum prêmio que ganhou na curva futura de juros, ainda segue muito baixa e muito atrativa a taxa do dividendo desses fundos imobiliários. Então, eu acho que ainda vai ter alguma migração, do ponto atual vai ter alguma recuperação, mas o curto prazo, mesma coisa, muito volátil, altos e baixos, né? A gente ainda vai ter esse up and down bem forte, né? A volatilidade elevada, a partir do segundo semestre, eu acho que vai começar a dar, principalmente com a desaceleração dos casos totais de coronavírus, a gente vai começar novamente a ter uma recuperação gradual desse segmento. Você acha que, em relação a assim, novas emissões, você acha que acontecerão no segundo semestre? Olha, por incrível que pareça, hoje eu tive conversa com 3 emissores, tá? Dois, vou dar casos assim, bem concretos, porque foi recente, né? Entre ontem e hoje, né? Um emissor, que é um gestor de um fundo, ele estava com dificuldade de achar ativos, até porque a competição estava muito grande nesse mercado, né? E ele voltou a ter 2 ótimos deals ou 2 ótimas operações de compra nesse momento. Então ele já está desesperado para entrar com uma nova oferta. Ele já vem aí, de certa forma, conversando para tentar fechar essas operações. E eu acho que a roda não deve parar. Os bons gestores vão voltar a ter oportunidades melhores ainda, né, do que vinham tendo. Então, depende muito da classe de ativos, depende muito que tipo de operação, né? Eu acho que algumas operações vão ficar um pouco mais restritas, que era um momento mais de euforia maior, né? Eu acho que agora vai ter que ter mais seletividade. Então, eu acredito que sim, vai ter uma recuperação. Nos últimos 3 dias, tanto um FOF quanto ativos reais, né, ou seja, compra de tijolo, vieram nos procurar aí para a gente já começar a desenhar algum tipo de oferta pública. Então, eu não acredito que a gente vai ter esse fechamento da janela que ocorreu agora até o final do ano, tá, Rodrigo? Eu acho que a gente deve voltar no segundo semestre a ter uma atividade maior aí em termos de ofertas públicas de fundos imobiliários. Mas você acha que aqueles rateios gigantes continuarão? Não pela seletividade, né? Não é euforia. Acho que os rateios são muito grandes, principalmente quando os ativos no mercado secundário estão muito longe do valor patrimonial, né? Que é um pouco da disfuncionalidade que a gente estava falando, né? Você Outro não tem lado. muito como, você não tem muito como arbitrar o mercado, né? Então, principalmente por não ter o short, você não tem como entrar vendido num fundo imobiliário, né? Até estão na B3 estão tentando implantar, né, esse modelo de venda descoberto que a gente chama, que é alugar um ativo e vender ele, apostar na venda, na queda, né, que tem nas ações, por exemplo. Então você tem muito menos arbitragem dentro desse mercado. E aí você gerou uma disfuncionalidade, que os preços estavam 30, 40, 50% acima do valor patrimonial, com as ofertas saindo ao valor patrimonial. Faz sentido? Faz.
o fundo está capitalizando ele pelo patrimônio líquido que ele está valendo, né? Mas o mercado secundário, por ter algumas razões, né, ele estava um pouco disfuncional e muito valorizado. O que a gente viu, uma correção grande dos preços, levou a níveis mais naturais, né? E as ofertas, você não vai ter ofertas saindo abaixo de valor patrimonial. Então, você diminui muito o número de ofertas, mas alguns fundos não vão ter, de certa forma, não vão ter, de certa forma, muitas ofertas que vão exigir a valor patrimonial e o rateio não vai acontecer porque está valendo relativamente menos a pena entrar nas ofertas com um diferencial de preço, né? O preço está 120 aqui do mercado e o valor patrimonial é 100, a oferta está sendo a 110, tem 10% de ganho. Esse ganho, ele é interessante se a oferta está sendo criando valor para o cotista. O que eu quero dizer com isso? Se está 100 o valor patrimonial desse cotista, ele está captando a 110, né? E a cota está a 120, ou seja, o dinheiro novo que vai entrar, ele está entrando a 110. É ótimo para o atual cotista, né? Agora, o que aconteceu? O preço de 120 do secundário foi mais perto de valor patrimonial, ou até abaixo. Então, o que vai acontecer? Vão ter menos ofertas, mais seletivas e mais próximas ao valor patrimonial. Ou seja, é só oferta boa mesmo que vai sair. Não vai sair qualquer coisa que a gente estava vendo por aí, não. Mas, assim, ativos para eles investirem, vai continuar tendo? Vai. Como eu falei, desses últimos 3 fundos, um era um FOF e os 2 eram ativos que não estavam mais no pipeline de aquisições, só que outros fundos desistiram de comprar, family offices, né? A gente estava vendo muita gestora patrimonial comprando ativo real na física, né? Ou seja, ativo real para as famílias. Isso diminui muito, né? Porque a família vai precisar de alguma liquidez agora em outros negócios, né? E diminui essa liquidez para comprar esse tipo de ativo. Volta o gestor profissional, que só está atrás desse tipo de ativo. Então, galpões logísticos estavam sendo disputados a tapa no mercado. Shoppings estavam sendo disputados a preço de ouro no mercado. As lajes corporativas na Faria Lima, praticamente 3, 4 compradores em uma negociação, né? Então, você diminuindo essa liquidez, diminuindo essa possibilidade, só os bons gestores e as boas ofertas que vão conseguir dar certo agora. Então, isso para esses fundos imobiliários, esses gestores que estão no dia a dia, já pegaram crises, eles sabem exatamente que esse é o momento mais interessante para ele voltar a fazer aquela proposta que ele não estava conseguindo fazer, né? Ele volta agora a tentar fazer essa proposta, porque os outros 2, 3 compradores muito provavelmente cessaram ou estão precisando de liquidez em outros negócios, né? Legal. Tavico, deixa eu te perguntar entrar no último tema. Esses últimos dias, alguns fundos de DI caíram. A cota caiu, o preço da cota caiu. Eu queria que você explicasse para o pessoal por que isso aconteceu. A gente tem alguns fundos que a gente usa para reserva de liquidez, até o próprio Guide Cash é um exemplo, né? O LUT da Azimuth, o BTG Yield, o Votorantim, né? Que tiveram as cotas caíram, a curva caiu, assim, você vê o gráfico, a curva caiu da rentabilidade. Qual é o motivo de ter acontecido? Olha, eu acho que principalmente é a marcação a mercado dos ativos que ele tem carteira, né? Vamos traduzir isso aqui. Esses fundos, eles acabam, principalmente por ser de liquidez, tendo resgates, né? Então, da mesma forma que caiu muito as ações e os investidores estão saindo de alguns fundos e entrando em ações, né? Alguns fundos de liquidez. Outros investidores estão precisando sacar esses recursos de liquidez e colocando nos seus negócios, estão precisando aí para os gastos diários, né, do cotidiano. Dentro desse contexto, os fundos DIs que têm crédito privado dentro, ou seja, que são fundos que têm aí ativos que acabam sendo negociados no mercado secundário, pela alta da taxa, do prêmio da taxa de juros que a gente viu
no mercado de juros, né? Ou seja, se você pegar um título do Tesouro de taxa aí de 5, 10 anos, as taxas subiram bem. Quando você tem esse movimento de alta da taxa de juros, né, do prêmio da taxa de juros futura, os ativos de crédito privado também sofrem uma reprecificação de taxa. A taxa sobe e o preço desses ativos cai. E o que está acontecendo? Como muitos fundos tiveram resgates desses fundos de liquidez, né, que são D1, D0, né, ele tem uma liquidez muito rápida, é o primeiro que você pede, é o primeiro que você recebe. Os gestores desses fundos tiveram que vender alguns títulos dentro das suas carteiras. E isso, pela marcação a mercado mais baixo, ou seja, o título dele caiu, ele tem um efeito, vamos dizer, duplo, né? A marcação a mercado piorou um pouco e ele, com o resgate, teve que vender esse título. Ou seja, ele apurou mesmo o prejuízo, né? Então, alguns fundos estão sendo, aí, de certa forma, marcados com alguma perda, né? Sendo que são fundos DI. São fundos DIs que tiveram normalmente esse movimento. Então, quando você tem esse resgate dos fundos DIs, né? E os gestores precisam vender títulos, com esses títulos valendo um pouco menos, eles acabam tendo prejuízo. Dependendo do nível de resgate, se o resgate aumenta muito, esse prejuízo pode ser um pouquinho maior, porque ele vai ter que vender mais títulos com prejuízo. Mas dentro de um contexto de normalização do mercado, e principalmente normalização dos resgates, né, esses fundos tendem a voltar a performar normalmente, né? Então, eu acredito que é um movimento muito mais de curto prazo, mas muitos investidores necessitam dessa liquidez de curto prazo e acabam resgatando e tendo aí, de certa forma, esse efeito dobrado, né, para o gestor do fundo. Eu acho que esse é um pouco a questão, é um ponto de vista bem técnico, né? Essa perda, ela não é normal, ela é extremamente pontual e em momentos de menor liquidez, né? Que é exatamente o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma piora das taxas de juros longas, né? 5 anos, 10 anos, 30, 50, a B50, né? Mas o investidor também está precisando de liquidez no curto prazo para cobrir algumas necessidades financeiras. Então, você acaba tendo aí o fundo apurando prejuízo na venda dos títulos e o investidor também apurando aí com o fundo aí tendo uma performance negativa, o que não é normal, né? Mas assim, quando os Tentei prêmios ser voltarem claro, consegui responder? Pois é, então assim, aí a volta quando os preços voltarem, os prêmios voltarem ao normal, as cotas vão voltar a subir, né? Sim, exatamente, porque da mesma forma que você teve essa marcação para baixo, no momento de volta às taxas com menos prêmio de risco, né, as taxas de juros com menos prêmio, você vai ter uma valorização do PU, né? Você vai ter uma valorização ou uma volta do preço de ativos que não foram vendidos, né? Lembrando, alguns ativos estão sendo vendidos por quê? Em função do resgate dos fundos, né? O problema desses fundos 555 é que se ele tem muito resgate, o fundo vai diminuindo, né? Não é igual um fundo imobiliário, que ele capta os recursos e os recursos estão lá dentro do fundo. Não tem como você resgatar. Você vende uma cota no mercado, mas se você vende para uma pessoa e outra pessoa compra, né? Esses fundos não, eles têm resgates, né? Então o fundo vai diminuindo o patrimônio líquido e, consequentemente, vai tendo que vender ativos, né? Pois é. Assim, é claro que, sei lá, claro que está tudo muito esticado, bolsa muito esticada há 2, 3 meses, em algum momento ia haver uma correção. Uma correção de 115 para 100 mil, né, da própria economia, os fundos DI tem sua reserva de liquidez, iam passar imune por isso aí. Agora é um caso muito atípico, né, Tavico? Uma queda gigante por um motivo inesperado, né? Então, claro que ninguém provisionou liquidez. É o cisne negro, né? É o cisne negro. Então, de certa forma, aí são os eventos aí inesperados, né? Então, isso de certa forma leva a esse desempenho do mercado que assim chama muita atenção. O S&P chegou a cair 10%, né? Então,
a gente não vê esse tipo de movimento do mercado, e é muito difícil ter esse ambiente que a gente está vendo. De fato, aí, nos últimos 10 anos, nada igual, nada parecido, e diria aí que faz um bom tempo que a gente não tem, de certa forma, uma volatilidade nesse tamanho, né? Ô, Tavico, e você recomendaria o que para os clientes que precisam guardar o dinheiro em liquidez? Faz sentido ainda a gente acessar nesse momento um fundo DI? É melhor colocar numa letra um título do Tesouro? É melhor deixar em caixa mesmo, sem aplicar em Olha, nada? Olha, acredito que o fundo do. Assim, o CDI, com certeza, ativos de CDI, né, com liquidez diária, tem CDBs, por exemplo, com liquidez diária, que vão ter uma performance bem fraca, mas você tem aí a capacidade de não ter nenhum tipo de perda, né, mas a rentabilidade vai ser bem baixa, né, Rodrigo? Então, os clientes que estão mais receosos, querem manter de certa forma, a liquidez corrente, né, para depois, mais para frente, começar a fazer suas compras, os investimentos aí um pouco mais arriscados, eu acho que CDB com liquidez diária, né? Você tem, de certa forma, uma rentabilidade extremamente baixa, muito próxima ao CDI, CDI girando aí, como eu falei, 3,5, 3,75 nos próximos 12 meses, né? Então você vai, de certa forma, vai ter algum tipo de tributação. Então, vai ser uma rentabilidade muito baixa, mas talvez para manter essa liquidez no curto prazo e voltar a fazer aquisições aí em breve, né? No segundo semestre, muito provavelmente. Então, com um cenário Então, um pouco mais claro, né? entre um CDB, entre uma LFT e entre um fundo DI, qual o ranking aí? Olha, acho que LFT é bom, tem liquidez, é tranquilo. O fundo DI eu gosto também. Os fundos DI tem que ver, de certa forma, se ele não tem crédito privado dentro, né? Então, algum tipo pequeno de crédito privado pode ter algum prejuízo, né, de curtíssimo prazo. E o CDB, por ele ter liquidez diária, de certa forma, ele vai prejudicar ainda mais a liquidez, né? Então, talvez entre essas opções aí, o fundo DI que não tem crédito privado pode ser talvez a melhor opção, ou a LFT, né? Que aí seria basicamente quase um tesouro direto, né? Então seria interessante também para curto prazo e reserva aí de liquidez. Beleza, Tavico. Obrigado mais uma vez. Se tiver mais alguma coisa para falar aí, fica à vontade. O microfone está aberto aí para você falar algum último Legal. recado. Não, Rodrigo, acho que eu queria perguntar como que foi de certa forma, a adaptação da Octo, né, nesse ambiente aí de disseminação do coronavírus. Acho que mais aqui para um papo aí para o pessoal que está acompanhando a gente. A gente, graças a Deus, tem uma visão mais de longo prazo, sabe, Tavico? A gente não faz, quase não faz trade, nem faz, né? Nada de curto prazo. Nossos clientes sabem que estão comprando fundamentos, sabem que estão comprando, vão montar uma carteira para se aposentar, né? Então, todos eles, claro, ficam receosos de verem a carteira caindo, mas entendem que é simplesmente preço, que os fundamentos continuam inalterados para a grande maioria dos ativos que compõem a carteira, né? Então a gente quase não teve muito estresse não aqui. Legal. E a Octo como empresa aí, como a Octo como empresa conseguiu se adaptar aí? Home office? Tá todo mundo de home office. Foi aos pouquinhos Legal. que foi saindo. Na terça-feira da semana retrasada, já alguns não foram. Na quarta-feira eu ainda fui. Na quinta-feira o Walter ainda foi. Depois já 2 semanas que ninguém vai. Só no Bacana. home office aqui. Legal. E a gente está pensando também aí, já de antemão, dando um recado para a turma aí que é cliente, que não é cliente. A gente está vendo outras estratégias também para esse próximo mês, daqui a 2 meses, alguma coisa já em operações tipo long short e opções que eu acho que vai fazer Bacana. para Pode contar com a muita gente. gente que está a fim assim, tem dinheiro na mesa para essa operação, sabe? Legal. Tá?
Eu vi O uma Romeu pergunta aqui no perguntando, chat. acho que o Romeu é isso, um cenário sobre os créditos privados. É isso que ele está perguntando? Legal. Olha, Romeu, eu acho que a gente estava falando um pouco dos fundos, né, que tem crédito privado e estão tendo perdas, e como está tendo muito resgate nesses fundos, o que a gente está vendo é que para o investidor individual que está procurando um ativo de renda fixa com um ótimo prêmio e um bom risco de crédito, né, ou seja, tem que olhar o risco de crédito com bastante cuidado nesse momento, né? As oportunidades são enormes, porque os fundos estão desesperados para vender os ativos, né? Porque estão tendo os resgates nos fundos. Esse é um momento que, talvez, para quem gosta de oportunidade, crédito privado, eu diria que são pontuais, mas são muito, muito, muito interessantes para carrego esses títulos aí que diversos fundos estão saindo. Então, conta com a nossa mesa lá, Rodrigo, para tentar oferecer esses ativos, porque esses fundos tendo resgate, os gestores têm que vender os títulos e são ótimos títulos. A gente está vendo CCR, Grupo Pão de Açúcar, tem outros ativos aí de crédito privado que a gente está olhando, como debêntures incentivadas, CRI, CRA, que assim são oportunidades muito, muito, muito boas e únicas pelo momento, né? Como os fundos têm resgate, eles não controlam esses resgates, são nas plataformas, né? A venda do título tem que ser compulsória praticamente. Então, são nesses momentos aí de... Pagarem. Oi, Do preço como é que o que é? mercado, do preço que o mercado quiser pagar, No né? preço que o mercado pagar. Por isso que a gente está vendo essas distorções que a gente comentou. Então, para quem gosta aí, o investidor individual que está por atrás, acho que vale a pena. Ô, Tavico, e assim, é bom para o nosso investidor porque eu vou comprar essas taxas aí, eu não quero revender depois. Né? O meu investidor ele quer carregar isso aí e quer ganhar os Então, juros. esse é um momento ótimo. Até mesmo para a NTNB, né? A NTNB 2035, de certa forma, tem um carrego ótimo, né? Porque estão sendo negociados aí a IPCA e 4 mais, né? Então você tem, de certa forma, um carrego excelente, né? Então, isso, para quem gosta de carregar o título até o vencimento, esse é um momento ótimo para renda fixa também. Tem aqui uma pergunta do Leonardo: o que altera com as mudanças nos LCAs? Eu não entendi a pergunta, Léo. Não, Leonardo, não tem. A LCA vai continuar, de certa forma, não tem essa marcação ao mercado, né? Não são títulos que são negociados, LCAs, né? São títulos emitidos pelos fundos, desculpa, pelos bancos, né? E tem que ser carregado até o vencimento. Normalmente, se tiver liquidez, quem dá liquidez é o próprio banco. Então, não tem esse impacto aí nas LCAs, tá? Fala, Léo, tranquilo? Legal. Beleza, tá. Valeu, Tá obrigado mais bom, uma Rodrigo? vez aí pela sua disponibilidade. Vamos fazer outras vezes, você, Olha, Pedro, de repente alguém na GAD lá do CRIs, né, para a gente bater um papo sobre essa oportunidade que você está me falando aí. legal. Tem um CRI muito bom, vou mostrar para vocês. De certa forma, eu queria agradecer a Octo, que é um grande parceiro nosso, né? A Octo já vem aí há alguns anos, né, fazendo um excelente trabalho, uma curadoria de produtos excepcional. Gosto muito do modelo que vocês trabalham, Rodrigo. Parabéns para você, para o Walter, que tem os pés no chão, né? De certa forma, tem uma capacidade analítica grande e principalmente traz uma segurança, né? Eu fico aí, não fico surpreso quando você me falou que os clientes não passaram grandes sustos nesse momento, né? Então, pelo perfil dos investimentos que vocês fazem, que vocês selecionam, eu acredito piamente nessa questão e vejo vocês aí com uma solidez muito grande nas recomendações que vocês fazem. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente, de certa forma, vai se manter ainda mais próximo nas redes sociais, lives, e eu acho que a gente vai, ao longo das próximas semanas, aí ter novas conversas. Um Legal. abração aí, pessoal Beleza, da tá? Octo e para o Um Walter abraço, também. meu amigo. Valeu, Um abração. abração aí. Tchau, tchau, Se tchau, cuida. tchau.